Olá, crianças, pequenas e grandes, e sejam bem-vindos à nossa última lição da série Juízes de Deus. Você tá curioso para saber que último juiz é esse? Então, prepare-se, cante bem forte comigo, porque hoje nós vamos falar de um juiz muito forte. Para que essa história chegue rapidinho, vamos lá, pessoal! Olá! Como vai? A tia Estela tem uma história pra contar bem forte! Então agora, muita atenção! Vamos lá! Porque a Bíblia diz... É a Bíblia, a palavra de Deus, que nos fala sobre o último juiz levantado por Deus para libertar o povo de Israel. Mas nós vamos lembrar mais uma vez daquele ciclo que aconteceu durante 350 anos, durante toda a narrativa do livro de Juízes. O povo pecou mais uma vez, se voltou contra Deus de novo. Gente, vocês acreditam? Mais uma vez. E o interessante, né, que o livro de Juízes nos diz que cada vez que o povo, um juiz morria e eles voltavam a pecar, os pecados do povo era cada vez mais intenso. Eles mergulhavam cada vez mais fundo no pecado, fazendo coisas cada vez piores. E dessa vez o povo já estava realmente tomado, totalmente desviado dos planos de Deus, né? Daquele povo separado e santo que Deus queria que eles fossem, né? Então, o livro de Juízes, ele vai tendo um ciclo que, além de ser um ciclo que vai acontecendo, vai e volta, é um ciclo que vai ficando cada vez pior, mais intenso, né? Mais cheio de pecado, mais cheio de distância do Senhor, né? Então, nesse momento em que nós vamos aprender sobre o último juiz, o povo já estava completamente impregnado da cultura, dos ídolos, de tudo que era dos outros povos, né? Eles já estavam num ponto que eles já estavam perdendo a sua identidade como povo de Deus. É terrível, triste demais a situação. Eles estavam tomando a forma dos outros povos. E sabe, nós precisamos ter cuidado, porque nos nossos dias isso também está acontecendo. Nós vamos nos afastando de Deus pouco a pouco e as coisas erradas vão se tornando cada vez mais tranquilas, corretas, e aí a gente nem sente mais que está fazendo coisa errada. Isso é muito grave, isso é muito sério. E aí então Deus mandou a disciplina para o povo. Desta vez eles ficaram sob o jugo dos filisteus. E os filisteus foram terríveis com esse povo, né? Só que dessa vez aconteceu uma coisa diferente. Antes que o povo pedisse socorro, né? Porque o povo já estava tão mergulhado naquele pecado, já estava tão acostumado com aquele pecado. Desta vez, Deus levantou o juiz antes do juiz nascer. O juiz ainda nem existia e Deus já havia escolhido esse juiz. Que estranho, como é que aconteceu isso? Vou contar para vocês. Um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, ele era casado, né? E a sua esposa não podia ter filhos. Ela era estéril. Mas a Bíblia diz que Deus enviou um anjo do Senhor e deu a eles, né, ao casal, condições de terem um filho. E esse filho, ele foi já desde o ventre, desde a barriguinha da mamãe, ele foi escolhido para ser o libertador de Israel. E aquele juiz, né, aquele bebezinho, tinha algumas orientações para a família dele. Ele não deveria
comer comidas impróprias, eles não deveriam cortar o cabelo desse bebê, ele não poderia tocar em pessoas mortas e não poderia beber vinho. Ele seria um nazireu, ou seja, seria separado, né, consagrado para Deus. Então, o juiz já estava escolhido. E lá no livro de Juízes, né, a partir do capítulo 13 até o capítulo 15, vai contar sobre esse juiz. E tem uma parte muito interessante que eu quero ler para vocês, lá no versículo 25 do capítulo 13 diz assim: o menino, depois ele nasceu, né? O menino cresceu e foi abençoado por Deus. E o Espírito do Senhor começou a agir nele sempre que ia a Amanadã, entre as cidades de Zorá e Estaol. Então, esse juiz, ele cresceu, né? E ele se tornou um homem muito forte. E uma característica diferente desse juiz é que ele era um juiz hiper mega cabeludo, já que não poderia cortar o cabelo por causa da promessa, né? Por causa da consagração dele para o Senhor. A Bíblia diz que ele era um homem extremamente forte. Ele derrotava muitos soldados, muitos guerreiros ao mesmo tempo, lutava com quem quer que fosse. E aí então o povo agora estava experimentando, né, a proteção de Deus através de Sansão, o juiz cabeludão. E também o último juiz que foi levantado pelo Senhor. E Sansão estava ali libertando o povo, ajudando o povo, lutando bravamente contra os filisteus. Mas infelizmente aconteceu algo muito terrível. Sansão, assim como o povo estava muito envolvido, né, com as outras culturas, praticando as coisas que as outras culturas, os outros povos faziam, Sansão também acabou entrando nessa. E a Bíblia diz que ele, por 2 vezes, se envolveu, se casou com as mulheres do povo filisteu, né? A primeira esposa dele morreu por uma série de questões e depois ele acabou se envolvendo com outra filisteia. E esta mulher, chamada Dalila, a Bíblia diz que ela gostava de Sansão, mas ela gostava muito mais, de din-din. E aí então os filisteus ofereceram moedas valiosas para ela, né? Para ela descobrir de onde vinha a força de Sansão. E ela insistiu muitas vezes. Sansão estava encantado por ela, envolvido, descabelado por ela, né? Aquele cabelão dele. E aí então Sansão, ela perguntou para Sansão: Sansão, de onde vem a sua força? Me conte, por favor. E aí, então Sansão foi falando algumas coisas para ela. Primeiro falou que era cordas, né? Cordas fortes, cordas novas. Se fizesse 7 tranças no cabelo dele e colocasse um pino de tear, que ele perderia a força. Foi falando, falou uma vez, falou 2 vezes, falou 3 vezes. E aquela mulher continuou insistindo. Dalila continuou insistindo, porque ela estava bem interessada, né, no que ela iria receber. E Sansão sempre caía na conversa da Dalila, porque todas as vezes que ele falava alguma coisa, ela fazia e os filisteus vinham tentar derrotá-lo. Só que como era mentira, ele se saía bem. Mas por fim, Dalila falou tanto no ouvido de Sansão, e Sansão já estava tão envolvido por aquela mulher que ele acabou contando a verdade. E disse para ela que a força dele vinha dos seus cabelos, né? Na verdade, o cabelo era um símbolo, mas vinha da promessa, da consagração dele ao Senhor. E aí deu ruim, viu, gente? Dalila contou para os filisteus e ela deu algo, Sansão dormiu nos braços da Dalila e Dalila cortou os seus cabelos. Quando ele acordou, os inimigos filisteus o derrotaram facilmente, porque a Bíblia diz que Deus não estava mais com Sansão. Que tristeza, né? E assim acontece conosco também, viu, crianças? Quando nós não estamos conectados com Deus, quando nós não estamos, né, grudadinhos, perto de Deus, a nossa força se vai. Não do nosso cabelo, né? Mas
a nossa força ela vem de Deus, é Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos guia. Então, quando a gente se afasta do Senhor, assim como Sansão se afastou, as coisas acabam dando errado. E a Bíblia diz que Sansão foi aprisionado, humilhado, zombado. Eles furaram os olhos de Sansão e Sansão ficou preso, né? E agora os filisteus estavam se sentindo o máximo e pintando e bordando. Até que um dia eles estavam reunidos no templo e eles pediram: Dom Sansão, pra gente zombar desse fracote. Agora ele não tem mais força nenhuma. Nós é que derrotamos ele, né? E aí então eles levaram Sansão para o templo. E naquele dia a Bíblia diz que Sansão mais uma vez orou ao Senhor e pediu: Senhor, por favor, mais uma vez, me dê a tua força. Naquele momento, Sansão tomou consciência e se arrependeu de todas as coisas erradas que ele havia feito, né? Ele se arrependeu de ter se afastado do Senhor. E aí então ele pediu para que colocasse ele entre duas colunas do templo e então naquele momento Deus ouviu Sansão e atendeu o seu pedido. Então Sansão, com toda a sua força, né, empurrou as pilastras do templo e o templo despencou, matando todos os filisteus que estavam ali dentro. E, infelizmente, Sansão também acabou morrendo naquela situação, né? Mas essa história de Sansão, ela nos faz, nos chama a atenção para que nós possamos nos lembrar dessas verdades importantes. A nossa força vem do Senhor e nós não podemos nos afastar dele. Nós precisamos ter os nossos olhos sempre voltados para Deus. E a outra coisa muito importante, crianças, que eu gostaria que vocês não se esquecessem, né, nessa nossa última lição sobre os juízes de Deus, é que esse livro, ele nos aponta para o único e verdadeiro juiz, o verdadeiro libertador das nossas vidas, que é Jesus. Esse livro comprova que homem nenhum tem condição de libertar as pessoas do jugo do pecado, né? Só Jesus foi e é o único e verdadeiro juiz, o único e verdadeiro libertador das nossas vidas. Então, quando nós olharmos para esse livro, que a gente se lembre sempre do único, verdadeiro, poderoso, infalível juiz das nossas vidas, libertador das nossas vidas, que é Jesus. E eu convido você agora para fechar os olhos e falar com esse juiz, com esse libertador maravilhoso. Vamos lá? Querido Deus, amado Pai, obrigada porque o Senhor enviou o único, verdadeiro e poderoso libertador das nossas vidas, que é Jesus. Que cada criança que está me ouvindo nesta hora, que eles possam entender que Jesus é o único que pode libertar as nossas vidas do jugo do pecado, da prisão do pecado. Que eles possam crer em Jesus como seu libertador, como aquele que tem, o único que tem condições de perdoar os nossos pecados. E que eles se rendam diante desse juiz maravilhoso. É assim que oramos, em nome dele, Jesus. Amém. Amém, crianças? Que Deus abençoe as suas vidas. Obrigada por me acompanhar nessa série de lições sobre os juízes de Deus. Espero que vocês tenham aprendido muito sobre esse livro e aguardem que na próxima semana nós teremos uma nova série de lições. Me digam aí. Você já sabe? Você imagina que série será essa? Então, fique ligado para não perder nenhuma lição aqui do canal. Um super beijo. Tchau, tchau.